isso daqui a pouco. Olha só, você citou aí sobre essa galera da rede social, que muita gente que ataca o jogador e jornalista também sofre ataque. Uhum. Como é que é a sua relação com o hater? Como é que é a sua relação com a galera que tá ali criticando? Porque imagino que aconteça. Muito. E você já se desligou disso ou ainda te afeta de alguma forma? Como é que é a sua relação com esse detalhe? Esse ano teve um episódio que eu chorei, mas eu chorei, que eu achei que eu não ia... Na verdade, quando você posta uma coisa na sua rede, você tem o seu público. Então, sei lá, eu posto uma coisa com a camisa do Atlético, as pessoas que me seguem já sabem que eu sou Atlético. Então, assim, vai ter o hater de alguma coisa? Vai. Mas como você vai crescendo em outras mídias e as pessoas começam a compartilhar, nem todas as pessoas entendem a essência de determinadas postagens que você faz. E aí, desde que eu cheguei no UOL, pô, o UOL é um canhão. Então, assim, sei lá, eu comecei apresentando um programa de futebol feminino. Futebol feminino, ele já tem hater de natureza. E quando você entra numa página que fala de futebol masculino com notícias do futebol feminino, assim, é de lavar louça pra baixo. Então, assim, esse tipo de comentário, eu e Yara já tava blindada. Eu sou uma pessoa que eu gosto do Neymar. Então, assim, se eu falar que eu gosto do Neymar, o compartilhamento vai ser assim, bombou, Yara. E eu lembro de eu falar, eu não bombei. Meu chefe falou, Yara, bombou seu post. Eu bombei o quê? O povo tá mandando eu lavar a louça. Tá falando que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não tem nada de positivo nisso. Só que você aprende que a audiência tá na raiva. A audiência tá em você despertar isso nas pessoas, né? Então isso gera compartilhamento. Infelizmente, hoje tem muita gente que gasta mais tempo pra criticar do que pra aplaudir, né? Isso Muito que é mais. complicado na internet. Muito né? mais. Aí eu lembro quando, o Gabigol vestiu a camisa do Corinthians. Aí eu fui me posicionar. Cara, ele tem o direito de vestir a camisa do Corinthians, se ele quiser. Não que seria adequado. Talvez se eu fosse o pai, eu virar e falar... Não faça isso. Você vai vestir isso, você não precisa. Conhecendo quem é o Gabigol, você ia falar... Cara, mas que ele tem o direito? Tem. Eu tô num churrasco na minha casa, se eu quiser, eu visto a camisa de qual time eu quiser. Tô dentro da minha residência. Aí eu fui dizer que a maldade é de quem tira uma foto dessa. Porque se eu te convido para um churrasco na minha casa, que é íntimo, no mínimo você tem que respeitar quem é o dono do lugar. Então, assim, aí eu comecei a falar sobre esses valores distorcidos. Só que a internet é muito rasa. Então, assim, você não tem tempo em 1 minuto e meio para que as pessoas entendam. Por isso, minha vontade do YouTube. De que, cara, ninguém vai conhecer a Yara em 1 minuto e meio. Em 1 minuto e meio, eu não vou dar uma opinião que, se você pensa o contrário, talvez eu vá te convencer plenamente. Então, isso me deu aquela coisa. E aí, eu fui massacrada. E esse dia, tipo, eu chorei. E aí, meu pai falando, apaga esse post. Pede pra apagar. Eu falei, mas eu não penso diferente. Por que eu vou apagar uma coisa que eu penso? Você estava defendendo, no caso, o Gabigol? Foi esse post? E aí, eu ainda falei, dei exemplos como o Neymar. Eu falei, o Neymar postou uma foto na academia com a blusa do Flamengo. Escrito Gabigol, ele é um ídolo do Santos. Talvez, outro dia, eles vestiu a camisa do Palmeiras. Então, assim, isso me machucou bastante. Aí, na sequência, eu fui pra Europa. Mas você foi resistente, manteve o post. Mantive o post. Mas, assim, não era um post que eu conseguia olhar pra ele, sabe? Era um post que me doía. Porque causou um certo bloqueio, né? Um bloqueio de que, cara, eu não quero mais falar de Gabigol e de Neymar. Porque eu sei que se eu falar de Gabigol e de Neymar, vai bombar. Só que vai bombar por um lado que talvez não seja o estilo. Tanto que depois eu tive uma reunião com a galera toda lá dentro. E, Yara, se não é seu tipo, você não precisa ser isso. A gente já tem na casa quem faça isso. Você não precisa ser o que as pessoas também são. E aí eu fui falando, cara, o que eu quero ser? E cria na gente uma crise de identidade. Porque você fala assim, mas eu, Yara? Como que eu fico nisso? E se eu tiver que passar pelo Gabigol na zona mista agora? Sabe? Você vai criando. Você sabe que o jogador, de repente, vai virar a cara. Que o jogador vai ficar chateado. Que o dirigente, de repente, não vai gostar. Então, assim, todo posicionamento pode gerar uma reação de qualquer lado. Eu falei, será que eu quero mesmo me posicionar sobre tudo? E eu tomei uma decisão de que eu não ia querer mais ser a pessoa que me posicionar sobre tudo. Então, eu tive uma conversa lá e falei, quando eu quiser muito falar sobre uma coisa, eu vou falar. E vou ter o culhão de sustentar. Agora, eu não quero toda notícia que sair, mesmo eu sendo uma colunista aqui, eu tenho que manifestar sobre isso. Porque, às vezes, assim, é uma coisa minha, mas que não vai agregar nada eu falar. Porque a audiência já tem a opinião dela sobre isso. Então, assim, tem assuntos que eu me dou ao luxo de não querer falar sobre. Sabe, igual política. Eu não falo sobre política no meu Instagram. Eu tenho meu pensamento, meu posicionamento, mas não é uma briga que eu quero comprar ali. Que eu acho que não é algo tudo bem, né? importante. Você tem o direito, Mas muitas vezes, tipo assim, você é mulher, você é empoderada, você tem que falar, não, tem coisa que eu não tô afim. E aí eu vou pra Europa e eu vou na casa do Ian Couto. E o Ian Couto, na entrevista, ele está de cabelo rosa. E eu faço uma entrevista inteira com o Ian Couto de cabelo rosa. E aí eu brinco, né? Quem que você mais admira na seleção? Ele fala, o Rafinha é muito meu brother. O que você mais zoa? Teve um problema que você teve, rolou isso, O que você mais zoa do Rafinha? Ele falou, o cabelo. Eu
Eu falei, Ian, tá, me desculpa, né? Meu cabelo do Rafinha, você tá zoando, olha o seu rosa aqui. Aí ele, tipo, riu. Eu falei, agora pra seleção você vai tirar, né? Aí ele brinca, eu vou tirar. Lá eles falaram que é cabelo de otário, tipo, brincando. Cara, isso pra mim soou como, tipo, cara, tá tudo bem, eu tenho um respeito ali na seleção, eu vou tirar. É igual, pô, falam pra você que você tem que ir de roupa social. Você prefere o chinelo? Prefere. Mas se você tem que ir de roupa social, você vai de roupa social, sabe? Só que aquilo ali gerou um mal-estar, tanto que eu postei no meu canal, ninguém nem viu. Quando isso foi pro UOL, foi tipo assim, misoginia. A CBF odeia rosa. Não. E aí eu lembro Em de... nenhum momento você quis passar isso. Zero, Né? nem eu percebi. Nem ele mesmo, né, Não, quis passar isso. Né? E mesmo porque eu falei, tá tudo É isso certo. que é foda, né? A interpretação veio de lá, né? De lá pra cá. E tá tudo bem também quem quisesse interpretar dessa forma. Porque poderia pensar, tipo, pô, é chato, né? Você gostar de chinelo e não poder, ter que ir de roupa social. Se parasse a interpretação, tudo bem. Mas quando a interpretação vira ataque, esse é o problema, né? E aí foram posts, o negócio viralizou, virou capa do GE, capa do Lance, todo mundo me ligando, que eu pudesse ceder o corte daquilo ali. E aí foi tipo top trend do Twitter. Ele me manda mensagem, super chateado. E aí de manhã eu já tinha ligado pro Rodrigo Caetano avisando. Aí o Rodrigo Caetano me manda mensagem, Yara, tá tudo horrível. Aí o Rodrigo Paiva, aí Edinaldo. E eu falei, que tamanho? E aí foi quando eu cheguei, deu pensar, cara, que tamanho tem um trabalho que eu quiser fazer? Será que eu preciso realmente estar no... Eu dou conta de fazer coisas importantes. Mas qual é a coisa importante? Porque foi ótimo pro meio de comunicação, foi ótimo, mas foi péssimo pra mim como pessoa. Eu me senti péssimo, porque eu ficava assim, imagine se esse menino não é mais convocado. Na convocação seguinte, eu ficava, ele tem que ser convocado. Imagina ele não ser convocado e eu senti que eu prejudiquei a carreira de um cara. Né, assim, e aí a mãe, aí mandei mensagem pra mãe, aí a mãe me ligando, o assessor me ligando. Cara, eu fiquei uns 2 dias sem dormir. E eu falei, eu não quero mais. Tanto que, assim, não são todos os conteúdos hoje que eu tô cedendo pro UOL. Porque, assim, não que eu queira vetar alguma coisa, mas, assim, é a minha... você faz o seu corte. É a sua consciência que tá em jogo, É a minha consciência, né? sobre aquilo ali. Entendeu? Igual, sei lá... Mais que consciência, a sua paz, né, que tá em jogo ali, né? Então, assim, e pra quê? Eu acho assim, quando o cara ele quer falar sobre alguma coisa, ele chega, fala... Agora, tem um momento que o cara abre a casa dele pra você. Ele tá te recebendo. Ele não precisa, não é um protocolo. A Yara, ela trabalha na ESPN, a ESPN transmite, você é obrigado a falar com ela. Yara trabalha na Globo, você tem direito de transmissão, você tem que falar com ela. Não, a pessoa fala comigo porque ela se sente à vontade comigo. Então, imagina se eu começar a ser vista como uma pessoa que deixa o outro à vontade e tira o pior dele. Eu quero tirar o melhor, eu quero promover, eu quero... Pô, aí eu tinha feito Savinho 2 dias antes, que eu vim pra BH, tinha sido uma entrevista que repercutiu super bem, que até ele falando de como o Atlético não pagou e não valorizou ele, não foi negativo pra ele. Foi de uma forma positiva. Cara, temos que valorizar a base. Como que nós vamos tratar a base do Atlético agora? Foi algo construtivo. E aí a gente vê que nós, como mídia, né, nesse clickbait, como a gente tem responsabilidade sobre as notícias. Quantas notícias a gente não clica e não tem aquilo ali? Então, assim, até o Ian, na hora que a gente foi conversar, ele falou, Yara, eu nem imaginei, eu falei, nem eu. E ficou tudo bem entre vocês? Nunca rolou no estresse? Senti... Você acha que mudou alguma coisa? Não é que mudou. Tipo, o Ian, ele joga fora, né? Na época ele jogava no Girona. Hoje ele tá na Alemanha. Sim, a mãe dele me manda. Às vezes eu tô na Europa, ela fala, cara, suas viagens são muito legais, vamos combinar de bater uma viagem. Ficou um carinho, assim, porque... Mas eu tive que ligar, eu me expliquei, eu pus Yara, a pessoa física ali, pra conversar. Mas, assim, não é o que eu quero, eu não tô preocupada mais. Igual, pô, tem 140 mil seguidores no Instagram. E várias marcas falam, pô, Yara, você tinha que crescer no Instagram, você tinha que fazer isso. Eu falei, cara, eu prefiro o meu engajamento com o público que eu tenho, fechando as marcas que eu tenho, pelo compromisso, do que eu viralizar uma coisa que, de repente, não é a Yara ali, que não é o conteúdo que eu quero. Por exemplo... E tem gente que não se importa de viralizar pelo ridículo, né? É o que você, de forma alguma, quer, né? No jogo Atlético e Palmeiras, não sei se você vai lembrar que jogaram o copo, que o Atlético até foi punido e tal. Eu tava filmando e eu filmei exatamente a hora que o copo atinge a cara do juiz. Subi pra mim, subi no UOL e tal. Tem, acho que 6 milhões de visualizações esse corte do negócio. Eu falei, cara, mas eu me sinto tão mal de entrar na minha página do Instagram e ter um árbitro tomando um copo na cara. E aí, começou a ter audiência da Alemanha, árabe e tal. Eu falei, o que isso engaja? O que se eu tiver que fazer um public post desse copo aqui e falar, o que isso vai vender pra marca? Nada. Porque esse pessoal não fala nem minha língua.
Então, assim, é um engajamento completamente falso. Então, assim, aquilo ali é pra mostrar pra marca, olha, eu tenho capacidade de ter um vídeo disso. Mas se falar, Yara, você tem que ir num jogo e ficar atrás disso, eu não quero. Igual o próprio jogo da bomba do Atlético, que jogaram na final do Flamengo. Eu fiquei completamente chateada, né? Eu fui no outro dia ver o repórter no hospital e eu tava ao ponto de não fazer matéria nenhuma. Eu falei, eu vou honrar e agora eu vou cobrir o que eu não fiz na Libertadores com o Botafogo. Eu vou cobrir toda a festa do Flamengo aqui. Porque foi ridículo o que a torcida fez. Não foi torcida organizada, foi um tanto de filhinho de papai que também contribuiu para isso. Então, assim, eu sou muito do lado humano daquilo ali, sabe? Não é um negocinho que vai me conquistar e me fazer querer aqueles views, aquele public post. Várias vezes, algumas marcas procuram e eu falo, cara, uma vez me procurou uma marca de aquelas café em cápsula. Era só você todo dia, de manhã, tomar um café em cápsula e postar. Falei, olha, se você me mandar fazer uma propaganda de café com leite... eu vou adorar fazer, porque realmente eu acordo e tomo café com leite. Mas se eu tiver que acordar e tomar essa cápsula, vai ser mentira. Então, um dia eu vou falhar com você. O negócio não vai ficar bom. Porque não vai ser real. Não vai ser natural, né? Não vai ser verdadeiro. Né? Eu acho que a gente vive um momento que é isso. Nossas redes é o que a gente quer viralizar, mas tem a gente, tem um ser humano ali. Perfeito.